Amigos, boa noite. Hoje eu vou continuar com o livro de Daniel versus Apocalipse. Antes eu vou passar alguns pressupostos, né? O que acontece? O livro de Daniel, ele é um livro selado, conforme está escrito aqui, no capítulo 12, no versículo 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Lá no versículo 9, também de novo, ele respondeu: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Em contrapartida, o Apocalipse é um livro que não foi selado, né? Então é para a gente ter conhecimento dele. Apocalipse 22, versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, ou seja, enquanto Daniel foi um livro selado, né? Apocalipse foi um livro que foi pedido para não ser selado. Agora, quem que abre os selos? A gente sabe quem que abre, né? Apenas o Messias. Então, vamos dar uma lida em Apocalipse 5, versículo 4 e 5. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E também o entendimento da profecia é o Messias. Vamos ver, está em Apocalipse 19:10. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou o conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, o entendimento da profecia. Então não há entendimento longe, né, do testemunho do Messias. Ele é que nos faz entender. Por isso que ele é o caminho, né, ele é a porta. Só através dele. Então, se você não começar do zero, né, partir para entender apenas o que ele diz, você não vai conseguir entender, né, o que já está aberto do livro de Daniel. Porque o de Apocalipse ele é um livro que não foi selado. Que nem Daniel 8, que a gente vai estar lendo hoje. Ele, né, tem muita relação com Apocalipse 12. Com, né, o sinal que foi visto no céu, as estrelas que caíram. Então, sempre a gente prestando atenção, né, no testemunho do Messias. Se for contraditório, diferente do que ele diz, né, então não é a verdade. E quando que vai se cumprir, né, as profecias? Tá também em Apocalipse, vamos ver, no 10, versículos 5 a 11. O anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: Toma-o e come-o, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. O que seria esse livrinho? Né? Esse livrinho é o livro de Daniel. É o livro selado, que ele vem sendo aberto ao longo, né, que o Messias vai abrindo os seus 7 selos. E aí, ó, o versículo 6, né? O 5. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou que já não demoraria mais. Essa citação a gente também tem em Daniel 12, versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas as coisas. Então, a gente já sabe pelo Apocalipse que isso daqui se dará na voz do 7º anjo. O próprio apóstolo Paulo, ele coloca que ante a última trombeta. Então ele entendia naquela época isso daí já. Então, assim, o Daniel 8 é o capítulo que eu acho mais complexo, né? Porque o anjo, ele dá a explicação, né? Daniel tem a visão lá dos reis da Média, que é o carneiro, né? Representa o carneiro. O da Grécia, que é o bode, começa com Alexandre e depois é dividido em 4 reinos.